200 mil toneladas é o volume aproximado da produção aquícola anual atingida por uma região anteriormente considerada estéril para qualquer atividade agrícola. Em menos de uma década, terras profundas no interior da China, situadas a milhares de quilômetros de qualquer costa oceânica ou delta de rio, reverteram um cenário de total aridez. O território de Xinjiang, historicamente apelidado de Mar Morto da Ásia Central, era associado exclusivamente a vastidões de areia, ventos severos e solos salinos. Hoje, a transformação local atinge níveis surpreendentes, com a criação e colheita de peixes e camarões em pleno deserto escaldante. Por que a aquicultura consegue prosperar em um dos ambientes mais hostis de todo o continente asiático? À primeira vista, a ideia de criar espécies marinhas no centro de um deserto parece impossível. Mas, na prática, a engenharia transformou o solo alcalino em um ecossistema produtivo, criando o que especialistas descrevem como um oceano artificial em meio às dunas. Esta metamorfose técnica permitiu que o desenvolvimento biológico ocorresse onde antes apenas o vazio predominava. 337 mil quilômetros quadrados representam a extensão total do deserto de Taklamakan, uma área comparável ao território de grandes estados internacionais. Localizado no coração de Xinjiang, este é o segundo maior deserto de areia do mundo. O próprio nome, no idioma uigur, carrega o significado de que, uma vez feito o ingresso, torna-se quase impossível encontrar a saída. Pode-se notar como a paisagem é moldada por condições climáticas extremas que desafiam a resistência de qualquer organismo vivo. 50 graus Celsius é a temperatura que os termômetros ultrapassam rotineiramente durante o período diurno, enquanto as noites registram quedas bruscas para níveis próximos ao congelamento. O índice pluviométrico médio anual permanece abaixo de 100 milímetros, com zonas específicas onde não ocorre o registro de uma única gota de chuva por anos consecutivos. O solo não é apenas seco, mas apresenta alta salinidade e alcalinidade extrema, sendo totalmente desprovido de nutrientes essenciais. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como ventos constantes deslocam as dunas de areia, provocando uma alteração contínua na topografia local sem qualquer interrupção. Durante a maior parte do século XX, este ambiente foi classificado como tecnicamente morto para a agricultura devido à sua composição química hostil. A câmera desliza ao longo das extensões áridas, onde a vida parecia uma impossibilidade física. Mas isso é apenas o começo de uma reestruturação estrutural profunda da geografia produtiva. Apenas parece óbvio que o solo salino impediria o crescimento de qualquer espécie, mas na prática, essa característica foi o ponto de partida para a simulação de águas marinhas. O equipamento gradualmente prepara o terreno para a contenção hídrica em uma escala massiva. O minério e os sais presentes na Terra, antes vistos como obstáculos, tornaram-se componentes fundamentais para a estabilização da nova fronteira aquícola. Tudo só se complica com as exigências de manutenção térmica e filtragem constante em um ambiente tão volátil. Nesta etapa, não termina a complexidade da logística necessária para manter a vida aquática estável sob o sol do deserto. A poeira assenta lentamente após as tempestades de areia, revelando sistemas de monitoramento que garantem a sobrevivência dos tanques. O material orgânico e os insumos percorrem longas distâncias para suprir a demanda da produção de Xinjiang. O metal das estruturas de suporte resiste à corrosão salina enquanto o ciclo de produção avança para as fases subsequentes. O fluxo de recursos segue adiante pela cadeia de transformação deste território antes inabitável. 10 mil metros quadrados. Essa é a dimensão impressionante que cada tanque de criação artificial pode atingir em pleno deserto de Taklamakan. Por que os cientistas decidiram criar peixes marinhos em um local onde a pecuária tradicional é impraticável e a aquicultura era considerada impensável? A resposta surgiu quando os pesquisadores pararam de tentar dominar a aridez e passaram a analisar a estrutura geológica profunda da região de Xinjiang. Eles descobriram que, sob as dunas escaldantes, repousam camadas de águas subterrâneas salino-alcalinas,
com níveis de salinidade muito próximos aos encontrados nos oceanos. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o projeto parecia desafiar qualquer lógica ecológica razoável, gerando um ceticismo generalizado quando os primeiros planos foram apresentados. Muitos acreditavam que o Taklamakan jamais deixaria de ser uma terra estéril e sem vida. No entanto, na prática, a combinação dessa água salgada subterrânea com o degelo proveniente das montanhas Tian Shan permitiu a recriação de um ecossistema marinho funcional no centro do continente. Vê-se como a estabilização térmica e química dessa mistura líquida transforma o cenário desértico em um complexo produtivo. O processo está apenas ganhando velocidade. Centenas de milhares de espécimes juvenis de peixes e camarões foram introduzidos nos primeiros tanques experimentais estabelecidos no ano de 2022. O equipamento gradualmente bombeia, areja e filtra o meio ambiente através de sistemas biológicos complexos que operam sem interrupção. Pode-se notar como as membranas impermeáveis que revestem o fundo de cada reservatório impedem a perda do recurso hídrico para o solo arenoso. Qualquer erro de cálculo, por menor que fosse, poderia ter provocado o colapso total desse sistema biológico de alto risco. Tudo só se complica com o monitoramento constante dos parâmetros de salinidade. A China optou por não utilizar argumentos retóricos ou grandes promessas para convencer os críticos externos durante as fases iniciais da implementação. Não houve declarações grandiosas sobre o futuro da segurança alimentar ou garantias de sucesso imediato. Em vez disso, deixaram que a passagem do tempo e o acúmulo de dados técnicos servissem como a prova definitiva da viabilidade do empreendimento. Transição para o próximo nível. Vê-se como a infraestrutura técnica sustenta a vida onde antes existia apenas o vazio térmico. Os resultados concretos começaram a emergir das águas artificiais, validando a abordagem científica fundamentada na observação geológica. O sistema de filtragem remove impurezas e mantém o equilíbrio necessário para o crescimento das espécies marinhas em um ambiente controlado. Pode-se notar como o fluxo constante de água garante a oxigenação necessária para a sobrevivência das populações de peixes. O material biológico se desenvolve de forma uniforme sob a vigilância de sensores automatizados. O caminho para a produção em larga escala no deserto segue adiante pela cadeia de desenvolvimento. 99% é a taxa exata de sobrevivência alcançada pelos peixes nos tanques de aquicultura estabelecidos nas profundezas do deserto de Taklamakan. Por que esse índice de sucesso desperta tanto interesse na comunidade científica internacional? À primeira vista, criar vida aquática em um dos ambientes mais áridos do planeta parece um esforço fadado ao fracasso total. Mas, na prática, esse sistema superou até mesmo as tecnologias de países líderes como a Noruega, onde a criação de salmão em mar aberto enfrenta variações ambientais e doenças que limitam a sobrevivência a uma faixa entre 60% e 80%. Pode-se notar como os espécimes juvenis nestes sistemas desérticos apresentam um desenvolvimento constante, atingindo o tamanho ideal para comercialização em apenas alguns meses de operação. O equipamento gradualmente transforma a percepção geográfica de Taklamakan, que deixa de ser apenas uma vasta extensão de areia para se tornar um laboratório vivo de alta complexidade. A China demonstra, através desta infraestrutura, a capacidade de converter conceitos técnicos anteriormente descartados como absurdos em uma realidade mensurável e produtiva. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como os resultados obtidos não derivam de fatores aleatórios ou sorte, mas sim de um sistema de engenharia calculado até a última variável física. Os tanques de aquicultura no deserto não operam como reservatórios convencionais escavados na terra. Eles são configurados como unidades biológicas fechadas, revestidas com membranas impermeáveis espessas que isolam completamente o volume hídrico do solo salino subjacente. A câmera desliza ao longo das tubulações, onde sistemas de bombeamento, aeração e filtragem biológica operam ininterruptamente durante as 24 horas do dia. 50 graus Celsius é a temperatura que o ar atinge durante o dia,
caindo drasticamente assim que o sol se põe no horizonte. Mas no interior dos tanques, a água permanece estabilizada entre 20 e 30 graus Celsius, graças à atuação de sensores térmicos e sistemas de regulação automatizados que compensam a oscilação térmica externa. Tudo só se complica com a gestão do recurso mais escasso da região. Mais de 90% da água utilizada em todo o ciclo é reciclada continuamente através de processos de purificação integrados. Resíduos sólidos e restos de ração não consumida são direcionados para tanques de decantação e filtros biológicos antes de retornarem ao sistema principal de criação. Em um território onde a água possui um valor superior a qualquer outro insumo mineral, essa configuração deixa de ser apenas uma solução técnica opcional. O fluxo hídrico tratado circula silenciosamente pelas mangueiras e dutos, garantindo que a vida prospere em um ambiente controlado e isolado das intempéries. O material segue adiante pela cadeia. 5 bilhões de dólares. Este é o montante total investido para transformar o deserto em um polo produtivo capaz de desafiar qualquer rival global. Por que aplicar recursos tão vastos em um ambiente teoricamente hostil à vida aquática? Aparentemente, a infraestrutura poderia ser simplificada, mas sem o aporte tecnológico massivo, a salinidade e a temperatura extremas tornariam a produção comercial inviável. Esse capital, injetado ao longo de mais de uma década de preparação rigorosa, solidificou as bases para que a aquicultura de alta tecnologia em Xinjiang deixasse de ser um experimento para se tornar uma potência econômica. Apenas cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares desse total foram concentrados nos últimos 2 anos. O processo está apenas ganhando velocidade. Esse fluxo financeiro recente marca a transição definitiva para a fase de comercialização em larga escala, onde a eficiência operacional é testada sob condições reais de mercado. Vê-se como o capital se converte em sistemas de monitoramento contínuo e infraestrutura pesada que sustenta a vida onde antes só existia areia. 184 mil toneladas de produtos aquáticos foram colhidas em Xinjiang durante o ano de 2023. Mas isso é apenas o começo. Esse volume de produção gerou uma receita superior a 530 milhões de dólares, provando que os custos elevados são sistematicamente compensados pelo retorno econômico. O equipamento gradualmente otimiza o uso de recursos, permitindo que a operação escale de forma sustentável e lucrativa. No ano de 2024, a produtividade avançou para quase 196.500 toneladas. O território de Taklamakan, antes classificado como sem valor econômico, agora detém o título de maior centro de aquicultura do noroeste da China. Pode-se notar como a escala industrial se assemelha aos modelos avançados da Noruega, com sistemas automatizados que garantem que cada metro cúbico de água seja aproveitado ao máximo. Tudo só se complica à medida que a integração entre biologia e engenharia se aprofunda. À primeira vista, o controle de água, temperatura e salinidade parece ser o objetivo final, mas na prática, ele é apenas o suporte para algo mais complexo. Dentro dos tanques de decantação e das unidades de filtragem biológica, a dinâmica de vida começa a se transformar. O equipamento gradualmente cede espaço para processos naturais simulados, onde micro-organismos desempenham funções vitais de estabilização. Bilhares de colônias bacterianas operam silenciosamente nos filtros para decompor resíduos e transformar compostos tóxicos em substâncias neutras. Nesta etapa não termina a intervenção humana, mas a biotecnologia assume o papel de motor do ecossistema. Vê-se como a água circula através das camadas de filtragem, onde a vida é mantida por elos biológicos que se formam e se fortalecem com o passar do tempo. As máquinas de oxigenação giram sem parar, enquanto os biofiltros estabilizam o ambiente químico de forma autônoma. O sistema deixa de ser apenas uma sucessão de tanques isolados para funcionar como um ecossistema artificial integrado e autorregulado. O fluxo de produção segue adiante pela cadeia, consolidando a biologia como o pilar central da estabilidade hídrica no deserto. 500 espécies de micro-organismos.
Esse é o volume diversificado de formas de vida que podem se desenvolver simultaneamente dentro do ecossistema hídrico. Por que essa biodiversidade microscópica é cultivada com tamanha precisão? À primeira vista, a presença de micro-organismos poderia indicar uma contaminação, mas na prática, eles atuam como agentes biológicos essenciais para o tratamento contínuo da água. Esse processo biológico gera nutrientes naturais suplementares para os peixes, reduzindo drasticamente a necessidade de rações industriais externas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como esses reservatórios deixam de ser simples tanques de criação para se tornarem ciclos biológicos autossuficientes e pulsantes. O equipamento de monitoramento registra a estabilidade desse sistema, que não se limita apenas ao perímetro físico da água. O processo está apenas ganhando velocidade. 90% de toda a água utilizada no sistema é integralmente reaproveitada devido à implementação rigorosa do modelo de economia circular. Vê-se como o fluxo hídrico, agora saturado de nutrientes após o tratamento biológico, é canalizado para áreas externas específicas. O objetivo dessa manobra técnica é sustentar experimentos agrícolas em terrenos de alta salinidade. Tudo só se complica. Como o peixe consegue prosperar em um ambiente desértico tão hostil? A sobrevivência desses organismos em pleno deserto altera o foco da engenharia, que deixa de questionar a viabilidade técnica para focar na escala de expansão do projeto. No território de Taklamakan, a resposta tecnológica ultrapassa os limites da aquicultura convencional. A água tratada proveniente dos tanques, em vez de ser descartada como resíduo, é direcionada para uma experimentação ainda mais complexa e ambiciosa. Transição para o próximo nível. O cultivo de arroz em solos salino-alcalinos, tecnicamente conhecido como arroz marinho, utiliza essa água recuperada para testar a resistência vegetal. Os testes com variedades de arroz tolerantes ao sal em Xinjiang são executados de forma ininterrupta desde o ano de 2018. Essas operações ocorrem em terras que, em períodos anteriores, eram classificadas como impossíveis de serem cultivadas por métodos tradicionais. A câmera desliza ao longo das plantações, onde o solo apresenta níveis de salinidade superiores a 1,7%. Pode-se notar que, mesmo com essa concentração salina extrema, o solo não é classificado como poluído sob o ponto de vista técnico. O equipamento de medição de condutividade elétrica confirma a presença desses sais minerais naturais que desafiam o crescimento das safras comuns. O processo está apenas ganhando velocidade. A transformação dessas áreas estéreis em zonas produtivas depende diretamente do fluxo constante de nutrientes e da dessalinização parcial promovida pela água da aquicultura. O material orgânico em suspensão se deposita em camadas uniformes sobre a superfície da terra alcalina. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento sem pressa.